Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Rocha. Apresentei para vocês o vídeo inicial, antes desse vídeo aqui, de apresentação do nosso curso WordPress mais o Google Analytics. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo a instalação, a configuração do WordPress. A gente vai deixar o painel que por default ele vem em inglês, né? A gente vai estar colocando ele em português e vamos estar vendo também alguns detalhes da instalação. A instalação do WordPress é bem simples, é muito simples. Inclusive muitos sites de hospedagem hoje já disponibilizam na sua estrutura o WordPress pronto para ser instalado. Você só seleciona o serviço, diz qual é o domínio que você vai querer instalar o site, né, a plataforma para desenvolvimento de sites e blogs do WordPress, e ele já instala tudinho para você. Eu vou estar desenvolvendo de duas formas. Essa forma mais fácil, quando a gente já tem essa estrutura pronta no servidor, e também baixando o código do WordPress no site oficial do WordPress. Aí a gente vai criar um banco de dados, a gente vai apontar, vai configurar tudo direitinho. Ok? Então vamos lá. Inicialmente eu vou apresentar aqui para vocês. Eu preparei um domínio, um dos nossos domínios, preparei um domínio aqui para estar recebendo o nosso site. Então, como vocês podem ver, ele não tem nada por enquanto, né? É só o domínio mesmo, não tem nenhum tipo de arquivo dentro dele. E a gente vai estar então, eu estou aqui dentro da DreamHost, que é onde a gente possui hospedagem, né? E dentro da DreamHost, aqui na DreamHost, de acordo com o serviço que você escolheu, essa opção ela pode estar em locais diferentes, tá? Então você procura saber do local onde você está hospedando o seu site, aonde fica localizado esse serviço de instalação automática do WordPress. Pelo menos é instalada a base do WordPress, tá? Nessa instalação. Servidores que a gente conhece, que já possuem esse tipo de serviço. A DreamHost possui, a LocalWeb possui, a Wallhost eu acho que também possui. Muitos servidores já possuem esse serviço hoje pronto, para que o cliente não tenha essa necessidade de ter que fazer o download do código do WordPress, subir esse código via FTP, configurar o banco de dados, configurar depois para apontar, fazer a ligação do código com o banco e tudo mais. No caso aqui da DreamHost, o local fica aqui, ó. A gente vai em Main Menu, aí você vem aqui em Goodies e você vem aqui na opção One Click Installs. Estou abrindo aqui. Quando a gente vem nessa opção One Click Installs, a DreamHost oferece para a gente uma série de serviços já pré-configurados que pode ser instalado em qualquer um dos nossos domínios dentro daqui do ambiente. Então a gente tem o MediaWiki, WordPress, Concrete5, GetSimple CMS, importante para trabalhar com a parte de recursos humanos, relacionamento com clientes, o Moodle. Então assim, são muitas as opções. Um fórum completo que é o PHPBB, muitas as opções realmente. A gente vai então escolher aqui o WordPress, ok? Eu estou explicando para vocês, como eu disse, a forma mais simples, que a grande maioria hoje dos servidores já possui essas ferramentas. Aqui na nossa tela a gente está na DreamHost, mas na sua não vai mudar muito não. O que pode mudar talvez é a forma como o pessoal coloca na tela, mas o passo a passo é o mesmo. Você seleciona a ferramenta, diz qual é o domínio que você quer instalar e ele instala. Então vamos lá. Aqui no caso do DreamHost, a gente vai clicar aqui em Custom Install. Clicando em Custom, aparece aqui Install To, aonde você deseja instalar. Selecione o domínio. Então a gente vem aqui, a gente tem vários domínios, tal. A gente vai escolher aqui o domínio que a gente preparou para estar recebendo o site WordPress. Um detalhe que vale lembrar é o seguinte: quando você for instalar o WordPress num domínio, tenha certeza que esse domínio não possua nenhum arquivo. Tenha certeza que esse domínio ele esteja em branco.
porque se esse domínio já tiver um site ou algo assim, a instalação do WordPress vai criticar isso e vai pedir que você limpe essas informações antes de instalar, ok? Então a gente está aqui, selecionamos o domínio, né? Domínio é o lado nerd da força.com.br. Vamos selecionar a database. Aqui a gente poderia selecionar uma database pronta. Vamos supor que a gente já tivesse uma database que a gente quisesse aproveitar de alguma configuração anterior ou algo desse tipo. A gente pode selecionar a database. Mas nesse caso do curso eu vou deixar então a criação da database automático, tá? Esse Deluxe Install é bom para as pessoas que são iniciantes. A DreamHost oferece essa opção aqui. Acredito que os outros servidores também. Com essa Deluxe Install marcada, o WordPress ele dá diversas dicas. Tá? Na hora que a gente estiver lá dentro do painel do WordPress, vocês vão ver que o WordPress ele fornece diversas dicas para que a gente se habitue com a ferramenta do WordPress. Então, sem segredos, agora é só clicar em Install it for new, tá? Já vai instalar. Então, aguardando. Ok, então, mensagem sucesso, né? O WordPress foi instalado no domínio lá do Nerd da Força e dentro de mais ou menos 10 minutos a gente já vai poder estar utilizando. Esse tempo é o tempo que ele leva para subir os arquivos e configurar o banco, ok? Eu vou dar uma pausa, assim que retornar a gente retoma o curso. Olá pessoal, retomando o curso então, aqui a gente já conseguiu ter o código do WordPress aqui no nosso servidor, no nosso domínio agora, lá do Nerd da Força. Se a gente entrar aqui, ó, no domínio puramente, o código ele acabou de subir, a base ainda está pura. Se a gente tentar entrar, ele vai cair direto nessa página, que é a página wp-admin-install.php, ok? Essa informação aqui é onde a gente configura os dados iniciais de acesso ao nosso site, o WordPress. Então aqui eu vou colocar, a gente coloca algumas informações. Aqui ele está pedindo o título do site. Então vamos colocar ok, username e o password. Bom, um e-mail. Esse e-mail, caso a gente esqueça a senha, caso a WordPress precise entrar em contato com a gente, é por meio desse e-mail que eles vão estar comunicando com a gente. Então aqui a configuração é bem simples. Eu incluí o título do site, disse qual vai ser o meu usuário que eu vou estar logando para administrar o site WordPress e a senha. Um e-mail de contato. A privacidade a gente deixa marcado, tá? Habilitar para indexação nos mecanismos de busca. Se você desmarcar essa opção, o seu site não vai conseguir ser rastreado pelos mecanismos de busca, tá? Ele não consegue aparecer no Google. Então, se você no Google, no Bing, em todos os mecanismos de busca. Então a gente deixa essa opção aqui, Allow Search Engines to Index the Site, marcado. Então eu vou clicar aqui agora em Install WordPress. Ok. Configuração realizada com sucesso. Usuário, username, elo. Password, o password que a gente selecionou. Vou clicar em Login. Vou digitar aqui então as informações. E agora a gente vai conhecer o painel do WordPress. Pronto.
Simples assim. Então a gente já tem toda a estrutura do WordPress instalado no nosso domínio completo. Como vocês podem perceber, ele está todo em inglês, né? A gente vai aprender como que a gente coloca isso tudo aqui para o português. Antes de fazer essa configuração, a gente vai estar fazendo agora o outro passo, que é o passo quando o domínio, quando o servidor ele não tem o WordPress pronto e de fácil instalação, como a gente fez aqui na DreamHost. Então a gente vai estar agora entrando no site mesmo da WordPress, fazendo o download do arquivo e fazendo a configuração agora de forma manual, ok? Então a gente vai aqui no Google, eu vou procurar aqui por WordPress. Buscando por WordPress, logo aqui um dos primeiros links, se não for o primeiro link, esse daqui é um link pago, né, um anúncio. O link orgânico, logo aqui o primeiro, é o WordPress Brasil, tá? Vamos clicar, esse é o site oficial do WordPress, já em todo em português. Inclusive o download aqui já é na versão português também. Então aqui não tem segredo, entrou no site da WordPress, depois se vocês quiserem conhecer mais, tem toda a documentação, eles explicam muitos recursos legais aqui no site do WordPress, vale muito a pena dar uma navegada, conhecer o site do WordPress, eles colocam quais são as novidades, o que tem de novo na versão, vale a pena investir um tempo lendo aqui todas as informações desse site, ok? Então basta a gente clicar aqui, faço o download do WordPress, a versão zip. Então eu vou clicar no botão, download, vou escolher aqui o download, ok, pronto, o download já está sendo realizado, né, do código do WordPress, ok. Eu agora vou fazer o seguinte, eu vou ter que, como eu instalei pelo One Click Install do WordPress, ou do DreamHost, o nosso WordPress, eu vou precisar limpar tudo isso para a gente poder estar instalando tudo novamente pela outra forma, ok? Então para isso eu vou voltar aqui na DreamHost, vou novamente no nosso One Click Installs, e aqui a gente tem essa opção Manage Installed Applications. Vou selecionar. Aqui eu tenho os meus domínios que tem alguns serviços, ok? Então eu vou selecionar aqui o lado nerd da força. Então tá aqui o WordPress instalado na raiz, e vou deletar todos os arquivos. Pessoal, muito cuidado, tá? Se você já tiver o seu site já estiver funcionando, em funcionamento, muito cuidado ao fazer esse tipo de ação, porque ele apaga todos os arquivos do FTP, inclusive o banco de dados. Então, todas as informações que constam no seu banco de dados também são perdidas com esse tipo de ação que eu vou fazer agora. Mas então, como a gente está aqui, é um ambiente apenas de teste, o código que está lá é simplesmente o código puro que o WordPress instalou, eu vou clicar para deletar. E ele vai falar, você tem certeza que deseja deletar os arquivos, incluindo a possibilidade do seu website corrente? Tal. Sim, ok. Então ele dá uma mensagem de deleção com sucesso e pede 5 minutos para estar fazendo toda a limpeza de informação, de banco, para a gente poder estar trabalhando novamente. Então vou dar um ok, vou pausar o vídeo, assim que o processo estiver finalizado a gente retoma. Bom pessoal, agora que a gente já está aqui com o nosso domínio limpo novamente, todo aquele código do WordPress instalado automaticamente foi removido, a gente não tem mais os arquivos, né, como vocês podem ver, só existe agora a pasta raiz, a gente não tem mais arquivos aqui no nosso servidor web. E o que a gente vai fazer é o seguinte, aquele arquivo zip que a gente baixou,
que contém todo o código do WordPress foi descompactado em uma pasta aqui na nossa máquina, e os dados que estavam lá dentro daquele arquivo zipado são esses dados que você está vendo aqui na tela agora. E qual é o primeiro passo a ser feito localmente antes da gente subir esses arquivos para o nosso servidor? A gente vai ter que editar o arquivo de configuração do WordPress, que é este arquivo aqui, o wp-config sample.php. Todo download que você fizer do WordPress pelo site oficial, ele vai vir com esse arquivo, ok? Esse arquivo é um arquivo inicial de configuração do WordPress, já vem pré-formatado, todas as instâncias, tudo que é necessário para ele já está ali, com exceção dos dados de conexão de banco de dados. Esses dados de conexão de banco de dados são dados que nós vamos ter que estar inferindo nesse arquivo. Eles pedem para a gente estar editando esse arquivo, então a gente já vai editar ele aqui agora. Basta você renomear esse arquivo, a gente vai precisar renomear ele. Então, ao invés de ele ficar wp-config sample.php, vamos deixar esse arquivo apenas wp-config.php, ok? Vou dar um Enter. E aqui, antes de abrir esse arquivo, vou mostrar para vocês o que é necessário. É necessário a gente estar criando uma base de dados para receber esse site, as configurações do site WordPress no nosso servidor web. No nosso caso, o servidor web é a DreamHost. Então a gente já criou aqui o ambiente preparado, a gente não vai fazer toda essa parte para eu entender que é um curso que tem que ser objetivo, né? Então a gente já tem que partir de algum pressuposto, a gente já está então passando por um pressuposto que você já saiba entrar no seu servidor web, acessar o seu MySQL, pedir para criar um banco de dados, definir um banco de dados, definir um usuário e uma senha. Então o que a gente fez aqui foi o seguinte: a gente criou um hostname ou endereço de banco de dados, que é o mysql.ladonerdaforça.com.br, e criamos o usuário com um banco. Então vocês podem ver aqui, então a gente tem db underline o lado nerd da força.com.br, db underline o lado nerd da força, que é o nome do banco, aliás. O usuário é o lado nerd da força. Então a gente aqui embaixo é onde nós definimos, né, o nosso banco, o usuário, a senha, tudo. Então a gente já deixou esse aqui criado para a gente poder estar recebendo. Não tem nada aqui dentro desse banco. O banco está limpo, tá? Ele vai receber os arquivos de configuração agora. Então vamos lá. Então a gente já pegou aqui o wp-config. Eu vou clicar com o botão direito e vou pedir para abrir o arquivo. Ele vai abrir esse arquivo numa ideia de formatação de texto qualquer. Se você tiver uma mais amigável, como NetBeans, Eclipse, é melhor, você vai conseguir ver esse arquivo mais bem formatado. Porém, se você abrir num bloco de notas ou algo nesse sentido, dá para trabalhar, porque a configuração aqui é mínima. E o que a gente vai modificar? Aqui a gente já modificou, porém aqui ele vem uma informação default. Então, onde está dbname, você vai colocar o nome do seu banco de dados. No nosso caso, o nome do nosso banco de dados é db underline no lado nerd da força. O usuário, no nosso caso, o nosso usuário é o lado nerd da força. A senha, a gente colocou uma senha padrão teste, só para a gente estar mostrando aqui para vocês. E o nome do host, como eu havia dito, o nome do host, né, é o mysql.ladonerdaforça.com.br. Então informamos aqui o host. Feito isso, pronto, pessoal, a configuração está feita. São essas 4 informações aqui que são necessárias. Feito isso daqui, não há mais nada o que fazer, é só fechar o arquivo. Então, pronto. O que a gente tem aqui? A gente tem todos os arquivos do WordPress descompactados
em uma pasta na nossa máquina local e com o arquivo de configuração do WordPress, que antes era wp-config-sample.php, como wp-config.php, e os dados de conexão com o banco de dados lá dentro. O que a gente vai fazer agora é entrar aqui no nosso cliente FTP, que é o FileZilla. Para o envio dos arquivos para o servidor web, você vai precisar de um cliente FTP. No nosso caso, a gente está utilizando o FileZilla. Você pode utilizar o cliente FTP de sua preferência. Você vai escolher uma ideia ou outra, mas por questões de afinidade mesmo. No nosso caso aqui, a gente está utilizando o FileZilla. Nós já estamos conectados. Se você não tiver conhecimento de utilização de FTP, eu peço que você busque no Google, é coisa assim muito tranquila. Se você buscar por acesso de website via FTP, vão aparecer lá centenas de opções de IDEs, inclusive do FileZilla, com configuração, com todos os dados que são necessários. A documentação desse tipo de ferramenta é vasta na internet, ok? Então o que a gente vai estar fazendo agora, eu vou fazer uma atualização aqui, então vou clicar em atualizar, pronto. Aqui desse lado esquerdo eu tenho os arquivos que estão na minha máquina, do lado direito eu tenho os arquivos que estão no servidor web. Como vocês podem ver, o servidor web está vazio, né? Pode ser constatado aqui pela nossa página. Vou estar pegando aqui os arquivos então e enviando para o servidor. Pronto, pessoal. Então começou a subir os arquivos. Esse processo ele demora um pouquinho, ele não é um processo assim tão rápido. Eu vou estar pausando o vídeo. Assim que tiver terminado o upload dos nossos arquivos do WordPress para o nosso servidor web, eu retorno para a gente dar então andamento com o nosso curso, ok? Então até daqui a pouco. Bom, pessoal, retomando aqui o nosso vídeo, nosso curso, a gente tem aqui então o FTP, né? E a gente tem os arquivos agora no nosso servidor web. Então todo o código WordPress então ele já se encontra aqui do lado direito, que é onde está o nosso servidor web, né? Como a gente fez o download desse arquivo de WordPress lá do site português do WordPress, né? Vou estar mostrando aqui para vocês. Então não sei se vocês se lembram, então a gente fez o download por aqui do WordPress. Esse download já traz o WordPress no painel português, tá, pessoal? Mas se você fez a instalação pelo seu servidor naquelas ferramentas prontas de instalação do WordPress, pode ser que o seu painel esteja em inglês. E o que você tem que mudar na sua configuração para colocar o seu painel em português? Nesse arquivo que a gente estava editando, que é o wp-config, então eu vou estar abrindo ele aqui. Nesse arquivo aqui, wp-config, que é o arquivo que a gente renomeou e editou algumas informações de banco de dados, existe uma diretiva onde você informa qual a linguagem de tradução do WordPress. Então o que você deve fazer? Você deve procurar aqui por wp-lang. wp-lang. Quando você pesquisa wp-lang, existe essa definição, ok? Para nós aqui, ela já está marcada no padrão português. Porém, esses servidores, quando eles colocam esses WordPress para serem instalados de forma automática, essa informação pode estar em branco, dessa forma. Então, o que você deve fazer? Você deve abrir esse arquivo wp-config e colocar pt_br maiúsculo. Salvar, ok? E fazer o processo de atualização dentro do seu cliente FTP. Você vai pegar esse arquivo wp-config
e vai subir ele novamente para o seu servidor. Substituir o que está lá e pronto. Feito isso, a configuração do seu WordPress, você já tem a possibilidade de tornar o seu WordPress em português. Eu vou estar mostrando dentro do painel como que se dá o processo de atualização de toda a parte do painel WordPress para português, ok? Então a gente tem aqui o nosso domínio, nosso site, inicialmente aqui sem nada, sem nenhum arquivo, como ele estava no início aqui, que a gente estava subindo os arquivos para o servidor. O que eu vou fazer aqui agora é atualizar a página e vamos ver o que acontece. Então eu pedi uma atualização. Bom, pessoal, então a gente pode ver aqui que ele automaticamente buscou esse arquivo install.php, ok? Então ele está falando bem-vindo, falando sobre as questões do WordPress, tem uma documentação que eu acho que vale a pena você estar clicando aqui para ler bem, se terá dos detalhes do WordPress, tem muita coisa, né? A documentação do WordPress é muito vasta, a comunidade também tem muita coisa. Então aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai informar o título do site, o nome de usuário que vai acessar o site, então vou colocar Aelo, e a senha que vai acessar o painel. Repete a senha. Ok. Um endereço de e-mail para caso você esqueça a senha, informativos, novidades do WordPress. Então é bom a gente estar colocando esse e-mail, um e-mail válido, para a gente estar recebendo essas atualizações. E se porventura a gente esquecer a nossa senha, ter como a gente estar recuperando. Ok? Então aqui você coloca um e-mail válido seu, uma senha. Essa senha vai servir para você entrar dentro do painel de configuração do seu WordPress, para poder você estar colocando novos temas, colocando widgets, criando os seus artigos, criando novas categorias e por aí vai. Então o que a gente vai fazer aqui agora é clicar no botão instalar WordPress. Esse item privacidade a gente sempre deixa marcada, tá, pessoal? Porque a opção é a seguinte: permitir mecanismos de pesquisa indexarem este site? Sim. Se você deixar isso aqui desmarcado, o seu site não estará visível para nenhum mecanismo de busca, como por exemplo o Google, o mecanismo de pesquisa do Google. Então, pessoal, vamos deixar essa opção aqui marcada, ok? Então vamos clicar aqui em instalar WordPress. Ok, sucesso. WordPress instalado com sucesso. Vamos clicar então no botão login para a gente poder estar logando o nosso painel. Vou digitar aqui as informações de usuário e senha que nós definimos. Pronto, pessoal. A gente então já tem o nosso site WordPress instalado, configurado com código e banco de dados e em português. Se a gente vier aqui aonde está o nome do nosso site, clicarmos aqui para visitar o site, a gente já tem um tema default, um tema padrão do WordPress para uso. Ele já está pronto para uso, na verdade. Esse tema a gente considera ele não muito amigável. Como vocês podem ver, ele é um tema que desloca para a esquerda, ele não tem uma formatação assim tão legal, mas a gente vai estar aprendendo como que a gente coloca um tema apropriado, como que a gente configura esses temas. Ok? Vamos voltar aqui para o painel. E como eu havia dito, algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo pode ter o seu WordPress default em inglês. É aquela pessoa que teve que fazer aquela configuração
lá no WP Config informando a linguagem, no WP Lang, colocando para PTBR. Quando você fizer o upload daquele arquivo com a diretiva do define do WP Lang em PTBR, o seu WordPress, você atualizar a página simplesmente, ele ainda vai estar em inglês. O que você deve fazer? Você deve vir aqui no link atualizações, que no caso do painel em inglês vai estar updates. Então clicou aqui em atualizações, vai aparecer aqui para vocês essa opção download 3.9.1-PTBR, ok? Porque ele identificou a diretiva PTBR que você setou naquele arquivo de configuração. E aqui, onde a gente tem aqui o reinstalar agora, você vai ter um botãozinho azul, ou talvez nessa mesma cor, escrito Update Now. Basta você clicar nesse botão Update Now, em inglês mesmo, ele vai estar em inglês. Você vai clicar em Update Now, ele vai atualizar o seu WordPress. Quando ele atualizar e você ativar essa atualização, ele já vai passar todinho para português. É simples assim. Bastou mudar a diretiva WP Lang, subir via FTP, acessar atualizações, no seu caso updates, e clicar em Update Now. Aqui no botãozinho atualizações, ele vai fazendo toda a atualização já com o seu WordPress para o português. O seu WordPress, então, depois dessa atualização, ele tem que se parecer com este que a gente está mostrando aqui para vocês. Bom, pessoal, eu espero ter chegado ao objetivo desse vídeo, que era a instalação, configuração do WordPress, né? Caso vocês ainda tenham dúvidas, o canal está aberto no nosso site, onde você está assistindo esse vídeo. Aqui abaixo você tem os comentários, né, os comentários do Facebook. Então, assim, está aberto para vocês. Qualquer dúvida, se alguma coisa não ficou muito clara dentro dessa parte de configuração, instalação do WordPress, como que coloca, tira do inglês, joga para o português, toda essa parte. Demais configurações dentro do painel nós vamos estar vendo no próximo vídeo. Aqui foi mais um vídeo para a gente instalar o WordPress, ok? Então, eu fico por aqui e qualquer dúvida, por favor, vamos comentar, vamos enriquecer ainda mais esse momento que a gente tem aqui juntos, para a gente poder estar tirando dúvidas uns dos outros, ok? Então, um abraço, pessoal, e encontro vocês no próximo vídeo.